Olá, boa noite, Jesus é o nosso Senhor, sejam todos bem-vindos ao canal da Igreja em Vila Velha, se sinta à vontade neste canal e se você ainda não é inscrito e obviamente tem o desejo que você possa se inscrever, também ativar as notificações para que você possa ser avisado todas as vezes que algum vídeo for postado. Este canal ele tem o intuito de alimentar os cristãos, os filhos de Deus, bem como as famílias. Portanto, se sinta à vontade e sejam todos bem-vindos. Para essa oportunidade, eu gostaria de compartilhar um pouco com respeito à Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Muito provavelmente você já ouviu essa palavra até um pouco grande, Tessalonicenses. Você já ouviu em alguma pregação ou até mesmo no lugar aonde você congrega. E de repente, não necessariamente você entende o que significa essa palavra Tessalonicenses. São duas epístolas aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda, escritas por Paulo e os seus cooperadores. Então, nesta oportunidade, nós iremos falar um pouco com respeito ao início da obra missionária, ao início da igreja, nesta cidade chamada Tessalônica. Os habitantes de Tessalônica eram os tessalonicenses. Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouco da vida de Paulo, o apóstolo Paulo, o homem mais usado por Deus, em especial no Novo Testamento, levando em conta que a epístola aos Hebreus foi escrita por Paulo, porque é uma epístola de autoria desconhecida, mas a grande maioria dos estudiosos da Bíblia, os teólogos e outros mestres cristãos, crê que Paulo foi quem escreveu a epístola aos Hebreus, face à sua didática, às suas revelações e outros itens que apontam, sinalizam para a autoria de Paulo. Então, levando em conta Hebreus, Paulo escreveu 14 epístolas, ou seja, mais da metade do Novo Testamento, que é composto de 27 livros no Novo Testamento. Ok, o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, que está registrado em Atos capítulo 9, depois você, por favor, leia todo o capítulo 9 na sua casa do livro de Atos, você vai ver ali os pormenores da conversão do apóstolo Paulo. Antes da sua conversão, o seu nome era Saulo, Saulo de Tarso, porque ele havia nascido naquela cidade. E Saulo, eu gostaria de deixar bem claro, ele não era um ignorante com respeito ao conhecimento da palavra. Este ponto ele é muito importante e eu gostaria que você, por favor, prestasse bastante atenção, porque isso aí diz respeito também à nossa pessoa, diz respeito à nossa vida espiritual e penso eu que a partir dessa palavra nós possamos nos voltar ainda mais ao Senhor para que, de fato, sejamos achados servindo a Ele da maneira que lhe agrada e não da maneira que nós pensamos que é correta. Então, antes da conversão, Saulo de Tarso, ele já era alguém que servia a Deus. Nós temos essa clareza em Atos capítulo 22, no versículo 3, onde ele fala que ele havia sido instruído, ou seja, ele havia sido aperfeiçoado, ensinado, doutrinado pelo maior mestre da época chamado Gamaliel. Então é como se hoje fosse a melhor das faculdades onde Saulo havia sido formado. Atos 22, 3. Então ali ele foi instruído aos pés de Gamaliel e também quando ele escreve a sua epístola para os filipenses, ele dá uma declaração muito importante, onde eu acho pertinente ler para vocês, Filipenses capítulo 3, aqui no versículo 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Presta atenção. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então toque nessa palavra
perseguidor da igreja. Nós sabemos que a igreja é fruto da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então aqui, você que me ouve agora, é algo a ser considerado porque, veja bem, alguém que servia a Deus, alguém que foi instruído, doutrinado pelo maior dos mestres chamado Gamaliel, e como que aqui diz que quanto ao zelo perseguidor da igreja. Diga-se de passagem que em Mateus, capítulo 16, o próprio Senhor Jesus dá essa palavra para Pedro. Ele fala o seguinte no versículo 16, Mateus 16, para ganhar tempo no versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então você observa que a igreja, ela diz respeito à casa de Deus. Se nós pegarmos 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, Paulo fala o seguinte no versículo 15, 1 Timóteo 3,15, para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então eu gostaria que vocês fossem analisando essas passagens da Bíblia para mostrar que Paulo, ele anteriormente chamava Saulo, e quanto ao zelo, quanto à doutrina, quanto à sua tradição, ser zeloso era perseguir a igreja de Deus. Tanto é que no capítulo 9 de Atos, versículo 2, Paulo então pede cartas aos principais sacerdotes, ao sumo sacerdote, para poder perseguir a igreja. No versículo 2 de Atos 9 diz: e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, caminho aqui está escrito com letra maiúscula, que diz respeito à igreja de Deus, que diz respeito aos filhos de Deus. Então, eu gostaria que neste momento você analisasse, usando o seu espírito. Paulo, ele era um cristão, Paulo, ele era um judeu, que fora instruído aos pés de Gamaliel, ele conhecia as Escrituras, e quanto ao zelo, ou seja, para estar fazendo de acordo com a tradição e a cultura dos fariseus, ele tinha que perseguir a igreja. Mas a igreja é a casa do Deus vivo. A igreja é composta de membros regenerados, de pessoas que creram e receberam no Senhor Jesus. Então você observa que há uma discrepância aqui de informação. Então é sobre isso que durante a palavra eu vou tocar um pouco. Obviamente eu não tenho aqui a mínima pretensão de esgotar nenhum assunto, apenas para trazer luz para que você e eu, nós possamos então analisarmos a maneira que nós estamos seguindo o Senhor Jesus, se essa maneira tem agradado a Deus. Então, antes da conversão, ele se chamava Saulo, e quando ele estava indo para Damasco, Atos 9, para perseguir os cristãos, perseguir a igreja, ele então teve uma visão, uma grandiosa luz que brilhou ao meio-dia, onde ele foi lançado por terra e ficou cego por cerca de 3 dias, e ali então se converteu, tocando na pessoa de Jesus como o Espírito que dá vida. Uma vez convertido, o seu nome foi alterado, não mais chamava-se Saulo, que quer dizer o grande, agora ele passaria a chamar Paulo, que quer dizer o pequeno. Então, após a sua conversão, a palavra diz que imediatamente Paulo saiu para pregar. E ali, obviamente, ele confundia tanto os judeus, os fariseus, como os próprios irmãos judeus e outras nacionalidades que haviam convertidos em o nome do Senhor. Por que que ele confundia? Porque ontem ele era um perseguidor,
Hoje ele é um dos nossos. Então, até isso aí causava um pouco de dificuldade para que os irmãos o recebessem de uma maneira confortável, de uma maneira orgânica, porque se ponha no lugar das pessoas. Ontem ele te persegue, hoje ele fala que é um com você. Então, de fato, ao ler a Bíblia, nós precisamos entrar no sentimento das Escrituras. Portanto, então, ao se converter, Paulo saiu pregando e, em uma ocasião, ele foi levado por Barnabé para a cidade chamada Antioquia. Isso está registrado no capítulo 11 de Atos, e no capítulo 13, versículos de 1 a 2, deixa claro para nós que na igreja de Antioquia, na cidade de Antioquia, Paulo ele servia juntamente com os irmãos, e o Espírito Santo então separa, agora seleciona Barnabé e Paulo para a obra do ministério. Agora ele foi comissionado por Deus, por meio do Espírito, para poder evangelizar o mundo gentio. Gentio é o povo que não tinha nacionalidade judaica, não eram de Israel, eram outros povos. Então, quem não era judeu era um gentio. Gentio, então, eram outras nacionalidades. Então, a essas nacionalidades, o apóstolo Paulo, com Barnabé, foi comissionado para pregar o evangelho. Então, a primeira viagem missionária, eles passaram por algumas regiões, levantaram várias e várias igrejas por meio da pregação do evangelho, o evangelho do reino. Paulo também testemunhava o evangelho da graça. Ele fazia uma exposição de uma maneira espiritual da pessoa de Jesus, aquele a quem ele teve um encontro maravilhoso em Atos 9, a ponto de cair por terra. Então ali foi efetuada a sua conversão. Então Paulo e Barnabé e Paulo fizeram a primeira viagem missionária e, louvado seja Deus, levantaram muitos e muitos irmãos. A partir então do início da segunda viagem missionária, Paulo ele não mais estava com Barnabé e João Marcos foi para a região, para a cidade de Chipre, e Paulo, juntamente com Silas e posteriormente com Timóteo, eles foram então para a Ásia para continuar ali a propagação do evangelho. Mas chegando em Atos, capítulo 16, também é um fato bastante curioso que ocorreu. Tanto Paulo quanto Silas, quanto Timóteo, eles tentavam pregar o evangelho nas regiões da Ásia, mas nem o Espírito Santo e nem o Espírito de Jesus assim o permitiu. Isso está registrado em Atos capítulo 16, no versículo 6, onde diz o seguinte: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos, Paulo, Silas e Timóteo, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade à noite. Sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, aqui deu início, por meio do Espírito Santo, a ida de Paulo para a região da Macedônia. Como eu disse, ele estava com seus companheiros na região da Ásia e tentavam seguir pregando o evangelho, e o Espírito Santo e o Espírito de Jesus não permitiu nem para ir para a direita e nem para ir para a esquerda. Antes, então, eles aguardaram, muito provavelmente na oração, e então à noite veio a Paulo uma visão de um varão macedônio. Varão quer dizer um homem, quer dizer um rapaz, quer dizer alguém do sexo masculino. Então apareceu um varão macedônio. Macedônio porque era a região da Macedônia que ficava na Europa.
Então apareceu um varão macedônio e falou: passa a Macedônia e ajuda-nos. E a palavra diz em Atos 16 que imediatamente eles foram. Então vocês observam que a ida de Paulo e seus companheiros para a Macedônia foi algo totalmente do Espírito Santo. Fica aqui um ponto muito importante para nós, nós que somos evangelistas, nós que somos obreiros, nós que servimos às igrejas, você que me ouve agora, por certo, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, por certo, arde no seu coração o desejo de servir ao Senhor, e não apenas servir, mas ser aprovado no seu serviço, como ali registrado em Mateus capítulo 25, a parábola dos talentos. Tanto aqueles que ganharam 5 talentos e 2 talentos, eles foram aprovados por Deus. Aquele que enterrou o talento, ele foi reprovado por Deus e sofreu ali uma disciplina que seria o dano da segunda morte. Mas isso aí é um assunto muito vasto, em alguma oportunidade nós podemos falar sobre isso. Então, eles foram para a Macedônia, como eu disse, a envio do Espírito Santo. Antes de chegar na cidade de Tessalônica, que é a cidade que está hoje em pauta dessa mensagem que eu estou compartilhando, antes de chegar à cidade de Tessalônica, já na Macedônia eles passaram por várias cidades, em especial a cidade de Filipos. Filipos é uma cidade da região da Macedônia. E lá eles encontraram, junto ao rio, na passagem deles, eles encontraram um lugar que pareceu ser um lugar de oração e onde havia ali algumas mulheres orando, entre elas Lídia. Então Paulo e seus companheiros pregam a palavra e posteriormente elas receberam a palavra, foram batizadas, acolheram Paulo e seus companheiros nessa oportunidade e ali deu início então à igreja em Filipos. Diga-se de passagem, futuramente Paulo escreveria a sua epístola aos Filipenses. Também é bom você saber, Filipenses, os moradores de Filipos. Então, uma vez que Paulo passa e levanta a igreja, levanta o testemunho ali do Evangelho, futuramente ele escreveria uma carta para esses irmãos intitulada Epístola de Paulo aos Filipenses. Então é muito bom estudar a Bíblia, como nós estamos nessa oportunidade. Além de desfrutar da palavra, nós também aprendemos muitas nomenclaturas que nós sempre ouvimos, mas nunca nos atentamos para o seu real significado. Então, depois de Filipos, Paulo, então, que era o encargo maior, ele foi até a cidade da Macedônia, chamada Tessalônica. De Filipos até Tessalônica, então eles foram caminhando e chegando em Tessalônica, é bom frisar que Tessalônica era a capital da Macedônia, era a cidade mais importante, era a cidade maior, era uma cidade portuária, ali junto ao mar Egeu, era uma cidade onde oferecia muitas opções de emprego. Toda a cidade portuária tem essa característica. E ali na Macedônia haviam muitos imigrantes, e entre eles também havia ali uma colônia de judeus. Os próprios judeus também estavam lá à procura de trabalho, à procura de uma colocação, aspirando dias melhores no aspecto financeiro. E prova disso que em Atos 17, no versículo 1, ali fala que, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, cidades da Macedônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Então, uma evidência que havia ali muitos e muitos judeus em Tessalônica é que havia até uma sinagoga. Sinagoga é um templo judeu que leva o nome de sinagoga. Então, uma vez em Tessalônica, o apóstolo Paulo e os seus companheiros Silas e Timóteo, eles pregaram a pura palavra do Senhor. Eu gostaria de deixar bem claro isso, que Paulo, em Tessalônica,
ele não pregou palavras de bajulação, ele não pregou palavras adocicadas. Paulo não pregou palavras enganadoras, prometendo, por exemplo, a falsa prosperidade. Hoje, infelizmente, muitos e muitos irmãos, eles partem para esse lado de poder agregar seguidores, agregar membros. Então, tem a pregação aí que podemos dizer que é uma pregação que não tem fundamento na palavra. Como, por exemplo, creia em Jesus Cristo e os seus problemas vão acabar. Creia em Jesus Cristo que a sua doença vai ser curada. Creia em Jesus Cristo que você que está desempregado, você vai arrumar um emprego amanhã. É claro, meu amado irmão, minha amada irmã, eu espero que você entenda o teor do que eu estou falando. É claro que o nosso Senhor Jesus, o único Deus, o Espírito que dá vida, Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo, é o Deus Criador, Deus que fez os céus e a terra, é o Deus que falou, age e tudo passou a agir. Nós cremos totalmente nisso, mas não quer dizer que uma vez que você creia em Deus, você vai ter os seus problemas solucionados. Não, a Bíblia não mostra isso, pelo contrário, ela mostra sim que uma vez que você crê e recebe o Senhor, que se torna um filho de Deus, de acordo com como está registrado em João capítulo 1, versículos 12 e 13, você se torna um filho de Deus e Deus passa a ter um compromisso com você. Então, você agora é um batizado, como mostra Gálatas capítulo 3, versículo 27, ali fala que quem se batiza em o nome do Senhor, de Cristo se reveste. Então, quando você é batizado, diga-se de passagem, se você ainda não é batizado, eu gostaria de encorajar para que você possa buscar saber mais sobre esse assunto e de uma forma imediata receber o Senhor também por meio do batismo. Então, quando você é batizado, Gálatas 3:27, você é revestido com a pessoa do Senhor, podemos aplicar, é como uma veste. O Senhor te reveste, o Senhor te protege e o Senhor tem um compromisso com você, porque agora você se torna um filho de Deus. Mas não quer dizer que você está desempregado, você vai alcançar o emprego amanhã, de maneira nenhuma. Isso aí faz parte do curso da vida, faz parte, de certa maneira, de uma especialização que você precisa ter, dependendo o ramo que você mexe, o ramo que você lida. Mas óbvio que há a bênção de Deus, é Deus quem abre a porta, é Deus quem fecha a porta. E tudo está debaixo da vontade eterna de Deus. Repito, para não ter mal entendido, Deus sim tem compromisso com seus filhos, Deus sim quer o melhor para os seus filhos, Deus sim é aquele que providencia o pão de cada dia, mas não quer dizer que os seus anelos terrenais eles serão alcançados porque você creu em Jesus. É isso que eu estou dizendo, e o próprio livro também de Filipenses fala que a nós foi dado a graça não apenas de crer no Senhor, mas também de padecer por Ele. O apóstolo Paulo mesmo, se você olhar a sua vida, Paulo passou por fome, nudez, naufrágios, frio, fome. Então você analisa bem. O apóstolo Paulo, o homem levantado pelo Espírito Santo, um dos homens mais usados por Deus, passou fome, passou privação, passou necessidade? Sim, se isso for necessário para o aperfeiçoamento espiritual, assim Deus vai permitir. Isso não é sinônimo de que Deus não se importa. Pelo contrário, até nessas questões adversas, aos olhos humanos, Deus está cuidando dos seus. Então, esse aspecto da palavra é muito profundo, talvez é a primeira vez que você ouve assim. Peço que você não julgue a própria palavra, o que eu estou falando aqui não é um ponto de vista meu, mas é o que a palavra diz, mas que você possa buscar mais conhecimento com respeito a isso e passar a entender a vontade eterna de Deus. Um exemplo clássico é a pessoa de Jesus. Jesus no monte do Getsêmani, Jesus, homem, filho de Maria, ele sabia das dificuldades que ele passaria. Então ele orou ao Senhor
desesperadamente como homem, orou a Deus como um homem e rogou: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Vocês conhecem essa passagem. E a palavra diz em Hebreus que, tendo sido ouvido, o Senhor Jesus foi ouvido. Mas a minha pergunta é a seguinte: Jesus, homem, pediu ao Pai que passasse dele o cálice, que era a cruz, morte de cruz. Eu pergunto, foi possível? A resposta é não, ele foi à cruz. Ah, então Deus não ouviu Jesus? Ouviu. O livro de Hebreus fala que, tendo sido ouvido, quando clamou a Deus. Mas o ser ouvido não quer dizer que vai acontecer aquilo que você quer no aspecto humano e no aspecto físico. Então, quando você ora, não é que Deus não te ouve, é porque aquilo que você está pleiteando, não necessariamente Deus vai permitir, porque Ele precisa trabalhar em alguma área da sua vida. Então você, como Paulo, como todos os seres humanos, precisam passar algum tipo de privação. Então que fique bastante claro com respeito a essa questão. Então Paulo, quando chegou a Tessalônica com seus companheiros, ele não pregou palavras adocicadas, palavras que recebem tapinha nas costas, ele não bajulou os tessalonicenses, não fez falsas promessas e, nesta oportunidade, muito menos fez milagres. É claro que Paulo, em algum momento da sua vida, o Senhor permitiu que ele executasse alguns milagres que não vem ao caso agora, mas nesta oportunidade ele não executou nenhum milagre. Isso prova então que a palavra que ele falou foi uma palavra, simplesmente palavra devida, de uma maneira direta, de uma maneira pontual, sem rodeios. E o mais interessante é o seguinte: a cidade de Tessalônica, bem como toda a região da Macedônia, era uma cidade, uma região grega, com a cultura grega, né, a tradição grega, como a Grécia, mas estavam sob a influência do Império Romano. Então, o Império Romano dominava também aquela região naquela época, mas eles eram gregos. E como uma cultura grega, a religião deles era politeísta. Então, o que quer dizer politeísta ou politeísmo? Uma religião politeísta é a religião que crê em vários deuses, não crê em apenas um único Deus, mas crê em vários deuses, como, por exemplo, a deusa do amor, o deus da agricultura, o deus da chuva. Então eles tinham vários deuses, essa é a cultura politeísta. Então, nesse aspecto, você já observa, meu amado irmão, minha amada irmã, que seria muito difícil eles crerem na pregação de Paulo e seus companheiros, porque Paulo pregava o Deus único, o Deus verdadeiro, chamado Jesus. Então já seria um item a mais para que eles não crescem na pregação de Paulo. Por isso é muito importante para você observar o poder que tem a palavra de Deus. E neste momento eu peço a Deus que, enquanto eu falo aqui, que essa palavra possa alcançar o seu coração, que você possa se tornar alguém maleável, alguém como uma terra fofa, ali de Mateus 13, uma terra afofada, a terra do coração, para que a palavra que está sendo falada agora, ela possa achar lugar no seu coração e germinar e frutificar, e você também ser alguém que serve a Deus conforme as Escrituras. Então a palavra de Paulo foi muito pontual, a ponto de os tessalonicenses, é claro, um grupo, não a totalidade, mas alguns creram na palavra de Deus, judeus, gregos e também algumas distintas mulheres, é o que a palavra revela para nós. Judeus, gregos e distintas mulheres, isso está revelado no livro de Atos, capítulo 16 e 17. Ok. E uma vez que eles ouviram o Evangelho, aconteceram 3 coisas com eles, mostrando que quando você recebe este Deus único, este Deus verdadeiro, repito, que é Jesus, Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo,
é um único Deus, não são três deuses. Por favor, não caia na heresia do triteísmo, achando que são três deuses, o Pai é um Deus, o Filho é outro Deus e o Espírito é outro Deus. Não caia nessa heresia chamada triteísmo e muito menos na doutrina modernista, que prega que existia Deus, quando Jesus veio, Deus Pai deixou de existir, ficou agora Jesus, que é o Deus Filho, e quando Jesus vai à cruz, vem o Deus Espírito e Jesus deixa de existir e hoje é só Deus Espírito. Não, Deus é um, Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito Santo. Você precisa crer na Trindade, mas é um único Deus, ok? Então, eles creram na pregação de Paulo, com sendo esse único Deus, e isso causou um alvoroço muito grande. Por quê? Repito, porque a religião da população era politeísta. Como que você agora crê em um único Deus? Então aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 8, por favor, se você tiver com a Bíblia aberta, 1 Tessalonicenses 1,8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia era outra região, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Preste atenção, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, primeiro ponto, deixando os ídolos. Segundo ponto, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Terceiro ponto, versículo 10, e para aguardardes do céu o seu Filho. Então, repetindo, a partir do momento que eles creram, aconteceram três coisas. A primeira coisa, deixando os ídolos, eles se converteram a Deus. Segundo item, passaram a servir a Deus vivo e verdadeiro. Terceiro item, passaram a aguardar dos céus o seu Filho. Então, esses três pontos são de suma importância para que você que me ouve agora, você possa fazer uma análise também na sua vida. Se de fato nós servimos um Deus verdadeiro, esses três itens, eles serão consequência na nossa vida espiritual. Primeiro item, deixar os ídolos. É claro que talvez, estou dizendo que talvez, não estou afirmando, você não tenha nenhum ídolo na sua casa, como algo de gesso, como um quadro na parede, como talvez algum outro item a mais, que eu me reservo de abrir o leque. Mas ídolo é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. Deus é um, Deus não permitirá que a sua glória seja dada a ninguém. Eu me lembro agora de Isaías capítulo 42, Isaías 42, versículo 8, muito importante esse texto. Eu sou o Senhor, e este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, preste atenção, nem a minha honra a imagens de escultura. Então o Senhor não permitirá que a sua glória e a sua honra sejam dadas a nada nesta vida, a não ser a Ele próprio. Por quê? Ele é o Deus único, só Ele é Deus, tudo mais são criaturas de Deus. Nós somos criaturas de Deus. O momento em que nós ouvimos a palavra, cremos e recebemos, nos tornamos um filho de Deus. Por quê? Porque temos a vida de Deus. E isso está de acordo com João capítulo 1, versículo 13, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, mas de Deus. Então, quando você crê, quando você recebe, você então passa a nascer do próprio Deus. Me permita dizer assim, você passa a ter o DNA divino, por isso que você é filho de Deus. Então, se você de fato tem o Senhor
habitando em você, você tem que abandonar os ídolos. E como eu estava dizendo, ídolo é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. A sua esposa, o seu esposo, o seu carro, a sua casa, o seu emprego, o seu smartphone, a sua chácara, não importa. Tudo que rouba o lugar de Deus passa a ser um ídolo na sua vida. E o Senhor não se agrada disso. Então, você precisa levar essa palavra em oração diante do altar de Deus para você considerar como está a sua vida. Então, os Tessalonicenses, porque eles creram genuinamente, eles abandonaram os ídolos. Então, você precisa fazer uma varredura na sua casa para ver se você tem algum ídolo que tenha roubado ali a glória de Deus. E diga-se de passagem, por detrás de cada ídolo sempre haverá um demônio. Não são poucos os testemunhos de pessoas que já deram, pessoas que tinham problema para dormir, tinham pesadelos, crianças também agitadas, e após oração, após comunhão, após leitura da palavra, o Espírito mostra o que estava dentro de casa, algum objeto, alguma revista, algum pôster que estava causando essa falta de paz e falta de harmonia. Então não são poucos testemunhos onde essas pessoas destruíram esses objetos e a paz voltou a reinar nos lares. Então considere o que eu estou falando, porque isso é muito sério, isso aí lida com o mundo espiritual. De repente você não crê, porque você não está na esfera espiritual, mas mais cedo ou mais tarde Deus vai mostrar para você que só há um único Deus, nada nesta vida é digno de ser adorado e muito menos dado uma atenção que rouba o lugar de Deus. Jogadores de futebol, cantores, em especial cantores de rock, artistas de novela, artistas de filme, tudo isso sim pode ser um ídolo na sua vida. Então, além dessas questões físicas, tem essas questões espirituais. Às vezes você se espelha em determinado ídolo, como por exemplo um artista, um ator, isso aí vai roubando o seu coração e você passa a não mais ter o desfrute do Espírito Santo. Por quê? Porque alguma coisa roubou o lugar de Deus no seu coração. Isso aí também é um item que você deve observar. Então, os Tessalonicenses abandonaram os ídolos e não apenas isso. Preste atenção. Eles passaram a servir ao Deus vivo e verdadeiro. Neste momento, eu gostaria de jogar o holofote, gastar um tempinho nessas questões para que você possa ganhar mais luz. Lembra que no início da mensagem eu disse que Paulo se chamava Saulo, ele já conhecia as Escrituras porque fora instruído aos pés de Gamaliel. Lembra que eu disse que ele era irrepreensível, ele era judeu de judeu, ele era hebreu de hebreus, ele era um judeu, ele era zeloso, ele perseguia a igreja. Ele conhecia, nos dias de hoje, o Antigo Testamento, tudo que você perguntasse, Saulo saberia te falar capítulo e versículo, eu estou aqui só aplicando. No entanto, ele perseguia aquilo que era de Deus. Ele perseguia a igreja de Deus, repito, o fruto da obra do Senhor na cruz. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E Saulo está perseguindo essa igreja. O porquê? Eu fiz essa pergunta no início e agora nós chegamos num ponto alto dessa mensagem que é muito pertinente você prestar bastante atenção. Os Tessalonicenses, quando creram em Deus por meio da pregação de Paulo e seus companheiros, eles abandonaram os ídolos e passaram a servir a um Deus vivo e verdadeiro. Eu gostaria, meu amado irmão, minha amada irmã, você amigo que está ouvindo hoje, quem sabe pela primeira vez, junto a esse canal da Igreja em Vila Velha, é muito sutil essa questão. Servir a Deus não quer dizer que Deus irá te aprovar. Eu peço a Deus neste momento que você entenda essas palavras que eu estou dizendo. Como eu disse no início, poderá mudar o rumo da sua vida espiritual. Servir a Deus não quer dizer que Deus está te aprovando
e muito provavelmente, naquele dia, alguns de nós seremos reprovados e nós passaremos pelo dano da segunda morte. Eu começo dizendo o seguinte: o Deus verdadeiro, ele é o Deus único, é a pessoa de Jesus, como eu disse, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Esse Deus verdadeiro, ele tem uma vontade que se chama eterna vontade de Deus, ele tem um propósito, ele tem um plano, ele tem uma economia que está traçada de Gênesis a Apocalipse. Portanto, a Bíblia, nos seus 31.102 versículos, nos seus 1.189 capítulos, deixa claro para nós, a Bíblia, a vontade eterna de Deus de Gênesis a Apocalipse, sendo o seu plano, a sua vontade, o seu propósito, a sua economia. Nós, para sermos aprovados, precisamos servir a Deus dentro desta linha de raciocínio, dentro do que foi estabelecido por Deus, semelhantemente quando Moisés terminou de fazer o tabernáculo. Isso está registrado no livro de Êxodo, capítulo 40, a palavra diz ali que Moisés fez exatamente conforme Deus havia ordenado. Noé, quando terminou a arca, a palavra diz também que Noé fez conforme Deus havia ordenado. Hoje, no Novo Testamento, não é diferente. Para você ser aprovado nos seus serviços ao Senhor, necessariamente você precisa servir dentro do que foi planejado, estabelecido e ordenado por Deus, porque Ele é Deus e nós somos seus servos. Nenhum trabalho realizado pelo homem, por melhor que seja aos olhos humanos, Deus receberá se não estiver em comunhão com Ele e se não estiver dentro da sua vontade eterna. Diga-se de passagem, tudo está escrito na palavra de Deus. Sim, a Bíblia é o livro mais vendido, creio eu, mais lido, mas com certeza também é o menos entendido. Então, este ponto da mensagem é muito relevante e você, meu amado irmão, minha amada irmã, você que ouve pela primeira vez a transmissão da igreja em Vila Velha, tudo que estamos falando até agora é a pura palavra de Deus, não são palavras de bajulação, palavras adocicadas, antes são palavras que deverão iluminar os nossos caminhos para sermos aprovados naquele dia. Então, dentro dessa linha de raciocínio, que não basta servir o Deus verdadeiro, eu preciso ler com vocês Gênesis capítulo 4. Porque esses 3 pontos que ocorreram com os Tessalonicenses, ao se converterem por meio da pregação de Paulo, são muito importantes. Abandonar os ídolos, passar a servir o Deus vivo e verdadeiro e passar a aguardar a volta do Senhor. Aqui em Gênesis capítulo 4, versículos 4 e 5, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Versículo 5, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então, o que ocorre aqui no capítulo 4, versículo 4, que Deus aceita a obra de Abel e no versículo 5 não aceita a obra de Caim? A questão aqui está na comunhão. Como eu disse, tanto Moisés com respeito ao tabernáculo, quanto Noé com respeito à arca, os 2 grandes homens de Deus no Antigo Testamento, eles não fizeram nada a bel prazer. Eles não fizeram nada com o sentimento de vou dar uma ajudazinha para Deus. Antes, eles fizeram, de acordo com a palavra, exatamente conforme Deus ordenou. E aqui, neste momento, muito provavelmente Adão e Eva, os pais de Caim e Abel, os pais haviam comentado
com os seus filhos o que havia ocorrido no passado, quando eles pecaram, quando eles entraram em transgressão por ter tomado do fruto proibido. E também contaram a provisão de Deus para com eles, onde quando haviam pecado, eles viram que estavam nus e rapidamente pegaram folhas de figueira, uma espécie de palmeira, um exemplo, e se cobriram como uma vestimenta, mas com o tempo essas folhas se secaram e eles voltaram a ficar nus novamente. E provavelmente Adão e Eva falaram para os filhos como Deus havia sacrificado um animal, derramado o sangue deste animal e ter pego a pele deste animal e feito vestimenta para cobrir a nudez deles. É claro que a Bíblia, em Gênesis, não faz menção que animal era esse, mas em todo o desenvolvimento da Bíblia, como eu disse, a Bíblia se complementa ou se completa. Em todo o desenvolvimento nós vimos que provavelmente, muito provavelmente, este animal era um cordeiro, porque Apocalipse fala sobre isso, e também João capítulo 1, versículo 29. Então Abel percebe que o que agrada a Deus, a necessidade de Deus para o cumprimento do seu propósito era o sacrifício de um animal, e para me sacrificar um animal, obviamente eu preciso criar este animal. Então por isso que Abel passou a ser um pastor de ovelhas, um criador de ovelhas. Mas Caim não buscou comunhão com Deus. Caim, ele tinha o desejo de que sua oferta fosse maior e melhor e mais visível do que do seu irmão Abel. Caim, então, ofereceu o melhor da terra. A palavra é clara, ao seu tempo ofereceu o melhor da terra. Caim não ofereceu qualquer coisa para Deus, ele ofereceu o melhor para Deus. Mas Deus não aceitou, por quê, meu amado irmão? Porque esta oferta não estava na comunhão com Deus. Isso é uma luz que nós ganhamos na igreja em que servimos, na congregação que você serve, no grupo cristão que você serve. Não basta você procurar seu melhor irmão, a melhor irmã. Não basta você tentar fazer o seu melhor para ser aplaudido ou aplaudida pelos homens. Não necessariamente Deus vai receber. Deus recebe o que está na comunhão com Ele. Porque o ponto mais relevante aqui no versículo 4 e versículo 5 de Gênesis capítulo 4 é que aceitou, pois, Deus Abel e a sua oferta. Ao passo que de Caim e a sua oferta Deus não se agradou, então primeiro vem a pessoa, somente depois vem a obra. Eu não sei qual é a sua motivação na igreja que você serve, na cidade onde você congrega, no grupo cristão que você congrega, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu não sei qual é a motivação, você que serve na salinha de criança, você, minha irmã, que cuida das crianças, dos adolescentes, você que serve na recepção, você que serve na cozinha, você que serve no serviço de música, gravação, até mesmo você que serve no Ministério da Palavra, no Ministério de Visitas e Apacentamentos, qual é a motivação que lhe leva a servir na igreja? Você serve para ser reconhecido pelos homens, receber tapinha nas costas e ficar no holofote em evidência? Ou você serve por uma visão dentro da vontade eterna de Deus? Qual é a motivação que você serve? Quando é dia de reunião, no seu local de reuniões ou no templo que você congrega, você vai porque você está escalado, você vai porque pediram para você ir, ou você vai por uma comissão e um chamamento e um encargo que Deus colocou no seu coração? Você é aquele que arde no seu coração de chegar um pouco mais cedo, abrir os portões, abrir as janelas, catar o papel que está jogado no chão, dar uma verificada no banheiro, verificar se tem copo descartável. Hoje, nessa questão desse período que estamos passando, se tem na entrada o álcool gel, se tem máscara de reserva para o irmão desavisado ou visitante que não trouxe.
para que por meio dessas atitudes você gere uma empatia. E essa pessoa, esse visitante, esse casal novo que está há pouco tempo na igreja, só em passar pela recepção já vai ser atraído pelo amor de Deus em você. Ou você é aquele que vai empurrado, ou para você tanto faz como tanto fez. Qual é a motivação quando você serve a Deus? Prestem atenção. Agradou-se Deus de Abel e de sua oferta. Se você tem esse coração puro, singelo, por meio da sua pessoa, muitas pessoas se converterão. A igreja crescerá em vida e em número. Mas se o seu desejo é como o de Caim, apresentar um excelente trabalho para diminuir o próximo, sim, porque esse foi o sentimento de Caim. Caim pensou, eu vou oferecer o melhor para Deus, porque eu quero diminuir a oferta de Abel. Eu quero envergonhar Abel, eu quero impressionar Deus. O que Caim ofereceu a Deus foi algo fabuloso, maravilhoso, aos olhos humanos. Merece aplauso. Mas 1 Samuel 16:9, Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração. É hora, diante da iminente volta do Senhor, nós passarmos a valorizar mais o sentimento do coração e a comunhão com Deus. Em lugar de ser reconhecido e visto pelos homens, Caim quis diminuir Abel. Que no nosso serviço na igreja, nós tenhamos um coração esvaziado e puro, para tão somente fazer a vontade de Deus. Então, servir a um Deus verdadeiro é uma coisa, servir a um Deus vivo é totalmente diferente. E aqui no testemunho aos Tessalonicenses, Paulo fala que eles, além de abandonar os ídolos, lembrando que era uma religião politeísta, vários deuses, além de abandonar os ídolos, eles se converteram a Deus e passaram a servir um Deus vivo e verdadeiro. Que o seu serviço na igreja, que o meu serviço na igreja, a partir desses princípios dados nesta oportunidade, você possa redirecionar a sua vida cristã, você possa buscar a direção na sua vida cristã, para que você de fato seja aprovado por Deus. Eu finalizo essa mensagem como eu comecei com respeito a Saulo de Tarso. Saulo, ele servia um Deus, e esse Deus era um Deus verdadeiro. Repetindo o que eu falei, instruído aos pés de Gamaliel, tudo que você perguntasse a Paulo com respeito ao Antigo Testamento, ele saberia te responder, porque tinha muita eloquência, falava vários idiomas, teve um bom professor de faculdade. Mas esse mesmo Deus que ele servia, ele perseguia a igreja que era fruto do labor de amor do Senhor Jesus na cruz. Então isso mostra que faltava algo para Paulo, que se chamava Saulo. Faltava a experiência íntima com o Senhor Jesus. É esse item que eu oro a Deus para que nessa oportunidade você seja tocado no seu coração. Não se perca servindo na igreja. Não se perca servindo aos irmãos. Não se perca até mesmo servindo a obra de Deus, com muitas visitas às famílias, grandiosas palavras sendo proferidas por meio das suas pregações. Você, minha irmã, não se perca no serviço de criança, na escola dominical, no ministério de mulheres. Antes, busque a presença do Senhor como Deus vivo e não apenas como Deus verdadeiro. Essa evidência de Paulo é muito forte. O homem inteligente, capacitado, que conhecia falar de Deus, mas não conhecia a pessoa de Deus.
Então, em caminho para Damasco, em Atos capítulo 9, quando ele foi abordado pelo Espírito e onde veio a sua conversão, ele então, de fato, passou a conhecer não apenas o Deus verdadeiro, que é Jesus, o único Deus, mas ele conheceu agora o Deus vivo, o Deus que é capaz de mudar o seu interior. Eu digo para você que a obra mais difícil de Deus é mudar o homem. Fazer os céus e a terra foi fácil para Deus, está registrado em Gênesis: haja luz e houve luz, haja o firmamento e houve firmamento, mas para mudar o interior do homem, para nos livrar do ego, para nos livrar do orgulho, para nos livrar da ambição e da inveja, é um trabalhar muito longo, que nós precisamos primeiramente reconhecer que somos um pecador. E dar liberdade para que esse Deus vivo que entrou em nós por meio do crer, ele tenha liberdade de tomar toda a nossa alma, a nossa mente, a nossa vontade e a nossa emoção. Por isso que Pedro fala na sua epístola, capítulo 1, versículo 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Por isso que em Lucas 21, 19, é na vossa perseverança que salvareis a vossa alma. Hoje é tempo de nos voltarmos ao Deus vivo e verdadeiro, para que Ele possa mudar o nosso interior. Como eu disse, é a obra mais difícil de Deus. Por quê? Porque você não deixa, eu não deixo, nós não deixamos. Mas haverá um dia, você querendo ou não, o Senhor vai voltar e vai arrebatar os seus, aqueles que enquanto nessa terra comiam, bebiam, trabalhavam, se divertiam, estudavam, mas os olhos do coração estavam voltados para Deus. Esse foi o terceiro item dos Tessalonicenses. Não só abandonaram os ídolos, não só passaram a servir ao Deus vivo e verdadeiro, mas passaram a aguardar dos céus a grandiosa volta do Senhor. Trabalhe, estude, se divirta, mas não tire os seus olhos com respeito à vontade eterna de Deus, que é vir e resgatar a sua igreja. Como Paulo tem essa experiência na sua vida, de se converter, de clamar pela sua presença e ser fiel, agora alinhado ao plano eterno que está na Bíblia. E assim Paulo, por meio de servir o Deus vivo e verdadeiro, foi o apóstolo que foi, e várias cidades pregando o evangelho e levantando o testemunho da igreja, como hoje a igreja em Tessalônica, aos Tessalonicenses. Paulo levou a salvação e levou a pessoa viva de Jesus Cristo, não apenas o Deus verdadeiro, mas o Deus vivo. Esta foi uma pequena porção que eu compartilhei com vocês hoje, e por certo nós teremos outra oportunidade. Que o Senhor te abençoe, se sinta à vontade nesse canal para navegar, tem várias mensagens, tem estudo bíblico que poderá cooperar com a sua vida espiritual. Jesus é o Senhor, que Ele te abençoe, até outra oportunidade.